Reforma tributária, sai ou não sai? Tem que sair. E sabe, Megali, que a gente tem conversado muito com ministros, parlamentares, né? E o que a gente mais ouve agora é que chegou o momento, né? Há um clima favorável para a reforma, mas para isso, para avançar, tem que conseguir um mínimo de consenso entre os chamados entes federativos, né? Quem são os entes? Prefeitos, governadores, a presidência e, obviamente, o parlamento, os segmentos da sociedade. Para avançar com a reforma, tem que contemplar um anseio dos parlamentares. Quando a gente fala anseio dos parlamentares, obviamente é agrado para os novos deputados e senadores. A gente coloca na balança e faz uma radiografia do Congresso Nacional, que tem 513 deputados, 209 são novatos ou estão iniciando o mandato. Tecnicamente, esses parlamentares eles não teriam direito, por exemplo, às chamadas emendas. O orçamento ele tem sempre um espaço para o parlamentar ir lá e colocar a emenda para o município dele. É aquela ponte, aquele posto de saúde. Qual é a estratégia agora na negociação? É liberar recursos já para os novos parlamentares e aí conseguir ampliar a base. É fazer aquele agrado, não é ilegal, está dentro do jogo, é o famoso presidencialismo de coalizão, mas isso mostra que o governo está muito disposto, assumiu aí o compromisso de avançar com a reforma e para isso precisa de voto. Para mudar a Constituição no Brasil, e ainda mais num tema tão complexo como esse, que é a reforma tributária, quantas legislaturas a gente já ouviu falar que reforma seria prioridade? Então o governo está entrando com tudo. Para atrair esses novos parlamentares, aí pode colocar na balança aí cerca de 3 bilhões de reais no orçamento para atender emendas de novos parlamentares, 13 milhões para cada deputado, e o governo espera assim ampliar essa base e conseguir avançar com a reforma e outros temas também. Tem que botar na balança aí também aquela âncora fiscal, né? Lembra do teto de gastos? Que já foi driblado tantas vezes? Como é que é o arcabouço, né? A palavra que falar virou, arcabouço fiscal, né? Então tem que criar uma alternativa ao teto de gastos que já foi furado, né? Um teto já está furado, para dar uma resposta ao mercado e gerar aí uma segurança fiscal para o país. Mas primeiro, foco na reforma tributária. E é interessante que a gente fala em reforma tributária, as pessoas ficam pensando assim, nossa, mas o que isso diz respeito à minha vida? O que vai mudar a minha vida? Olha, diz de respeito diretamente à vida das pessoas, porque hoje tudo que você faz no Brasil, você está pagando imposto, é impressionante. Se você fazer uma lista de impostos, você vai descobrir imposto que você nunca viu ou nem lembra que existe, né? Até eu estava assistindo que o nosso repórter KM Assina fez um levantamento dos impostos. Tem imposto até para brinde no Brasil. Sabe, brinde de empresas? Né? Tem até para isso imposto no Brasil. Então a ideia seria pelo menos simplificar, reduzir impostos, unificar pelo menos. E aí todo mundo pergunta, mas vai cair o valor do imposto? Não. Infelizmente, esse não é o momento. Simplificar, né? Para a empresa isso vai ser importante. Para a empresa vai ser importante e, no fim, para o consumidor também. Porque no momento que você deixa o ambiente de negócios melhor para empresas, o que se espera é que você tenha um resultado na ponta. Então, o que se estima dentro do governo é que, se aprovar a reforma, teremos crescimento econômico. E vai ser um legado. Agora, é um grande desafio. A gente estava lembrando aqui, entra a legislatura, sai a legislatura, sempre no primeiro discurso da posse dos parlamentares a gente ouve, olha, reforma dessa vez sai, é prioridade. Agora, para isso tem que ter esforço e tem que ter empenho lá do presidente da Câmara, do Senado. Qual é a diferença agora? É que há realmente uma confluência aí de interesses. Os governadores querem, o presidente da República quer, o presidente da Câmara, do Senado. E para isso a política tem que funcionar. A gente já vê, pelas primeiras iniciativas, que o governo vai jogar pesado. Se ele está abrindo a caixa de ferramentas, está abrindo a possibilidade de liberar emendas para parlamentares que não teriam direito agora, no início de legislatura, está mostrando que vai focar e vai tentar tirar essa reforma do papel. A expectativa, e para sair, tem que sair neste ano. A expectativa é, no primeiro semestre, já conseguir avançar na Câmara. A Sheila já me olhou assim, será? Esse excesso de otimismo do Será? governo espanta um pouco, viu, Orengo? Bota o pé atrás. É que todo mundo bota o pé atrás quando fala em aprovação de reforma, porque já foram tantas promessas. Pois né? Agora sim, se não vota no primeiro ano, aí esquece. Então essa porque é a oportunidade. acaba a tal da lua de mel, acaba né? a lua de mel. E no ano que vem é o vício no Brasil. No ano que vem já tem eleição municipal. E aí mexe com interesses políticos regionais. Fica aí tudo já são contaminado. Então, um momento para avançar com temas difíceis, estruturantes, como reformas, é agora. Então, se não colocar agora, vai perder uma oportunidade única. Porque já tem projetos prontos, né? Já isso é um ponto importante, né? Por quê? Porque tem a chamada PEC 45, tem a PEC 110, uma sopa de letrinhas, mas são propostas que já avançaram, tanto na Câmara quanto no Senado. A ideia é o seguinte, não começar do zero.
já aproveitar o meio do caminho, conseguir unir essas propostas, né? E essa é uma avaliação de fontes importantes do Congresso Nacional, une as propostas, já vence alguma burocracia dentro do Congresso Nacional para não perder tempo, né? E tentar conseguir essa expectativa, esse prazo aí que a gente sabe que é difícil. Orengo, agora, o governo abrindo o cofre, né, liberando verba, emenda, nada de legal nisso, ok? Ele constrói uma maioria na casa? Ou a cada votação importante, a faca no pescoço do presidente, Lula tem que passar no caixa? Como é que funciona, com base na sua experiência? Sabe que eu estava na quarta-feira, eu cheguei ontem aqui em São Paulo, mas na quarta-feira eu fiz questão de fazer um giro lá por líderes, né? E lá no Congresso Nacional. Eu fiz muito essa pergunta, né? Qual é o número hoje da base? E a resposta que eu mais ouvi é o seguinte: olha, a gente tem um número que é, na Câmara, por exemplo, em torno de 220, chegando a 250 no papel, né? Isso não é suficiente para aprovar uma PEC. Agora, para aprovar uma PEC, precisa de 309 votos, né? E o que eu mais ouvi foi o seguinte: a gente só vai saber o número nas primeiras votações. Por quê? Porque aí a gente tem teste de fogo, né? Mas o governo é um governo que dá prioridade para a política, né? O que eu tenho mais ouvido de ministros é o seguinte: que eles chegaram nos ministérios, principalmente nesses ministérios políticos, e a ordem que eles receberam do presidente é o seguinte: não é para deixar nenhum parlamentar esperando, tomando chá de cadeira. O parlamentar tem que ser recebido, tem que fazer política, tem que colocar lá o programa no município. E para o parlamento, para o Congresso Nacional, isso é música, né? O parlamentar, o mais que ele quer, ou assim, a prioridade dele é chegar lá no gabinete do ministro, tirar uma foto, mandar lá para o jornalzinho da sua cidade, né? Conseguir a emenda para a ponte, né? Agora é sempre bom ficar de olho para que não tenha aquela maracutaia aí por trás disso, né? Sim. Isso não é ilegal, é o famoso presidencialismo de coalizão, né? Entregar espaços de poder, liberar emendas que são previstas no orçamento para conseguir apoio parlamentar, né? O governo que saiu disse muito que não faria isso, né? Que faria uma nova política. Até no início a gente viu aquela negociação de tentar fazer com frentes parlamentares. Não durou mas muito, no né? fim, foi exatamente isso que foi feito, né? Entregar ministérios, construir uma base no Congresso Nacional, tinha aquela ameaça até de possível impeachment, então se criou uma base sustentável no Congresso e teve muita liberação de emenda, teve muita liberação de cargo. O mais importante é o seguinte: qual é o resultado disso? Teremos resultado prático, como a aprovação de uma reforma? Então, agora é o teste de fogo para o governo. E a gente vai ver base mesmo nas primeiras votações. No papel, o governo não tem ainda os votos necessários, mas há muita confiança nessas negociações com republicanos, com o PP, que não são base formal, né, de ampliar e conseguir, principalmente para essas matérias mais importantes. Eu tenho ouvido muito que parlamentares do PL, tem 99 deputados, PL do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente. Cerca de 30 parlamentares já estão conversando. E política é assim. Virou, é a história da nuvem, né? É como nuvem. Nada como um dia após o outro. Virou governo, é muito mais fácil ser parlamentar de situação do que de oposição. Claro. Então, assim, a gente vai ver muito essa negociação, essa conversa aí. Todo mundo adora uma caneta. E todo mundo adora um cargo, uma emenda parlamentar, né? Tá bom. Mas vamos ver se realmente vai ter resultado prático, com uma confiança grande lá no Congresso. Orengo, prazer tê-lo.